Obrigado, Senhor, por mais uma noite que a gente pode estar na Tua Palavra. Senhor, que a verdade é exposta. E obrigado, Senhor, que todo o mundo, Senhor, pode ouvir a Tua mensagem. Pai, que todos podem conhecer quem é Deus desse universo. O Deus Criador, o Deus que nos ama, o Deus que se manifestou em Jesus, que veio para o mundo em forma humana e sendo crucificado na cruz, dando perdão para os nossos pecados. Obrigado, Senhor, que não existe nenhum segredo na Tua Palavra, que tudo pode ser claramente entendido. E obrigado que essa noite nós podemos ver novamente o que cremos e por que cremos. Senhor, toma controle desse tempo, que a Tua vontade seja feita essa noite e seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso versículo-chave, mostrando o nosso tema, a defesa da fé, desmascarando as seitas, é 1 Pedro 3,15. Nós já lemos esse versículo que diz: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós já temos estudado sobre as testemunhas de Jeová e os mormons. Podemos hoje já dar a razão dessa esperança que nós temos em relação aos ensinos dessas duas seitas. E essa noite nós vamos estar preparados para responder aos maçons. Então vamos essa noite estudar a maçonaria. Muitos de vocês conhecem, pelos símbolos que você vê por aí, os símbolos conhecidos que são o esquadro, o compasso, o delta luminoso com o óleo que tudo vê no meio, conhecidos pelas coisas segredas que existem, os 3 pontos na assinatura e outras coisas, às vezes conhecidos por filmes, como A Lenda do Tesouro Perdido, que também retrata um pouco essa história, a maçonaria, os segredos. Talvez você já tenha sido convidado por alguém para fazer parte dessa organização, dessa religião, na verdade. Mas o que é triste é que poucos sabem do que realmente se trata, o que é a maçonaria. E não só as pessoas fora, mas até maçons que fazem parte dessa organização não sabem exatamente do que se trata, porque é um progresso de revelações ao você subir nessa organização. No começo você sabe pouco. Então, vamos desmascarar esses segredos, vamos desmascarar aquilo que é contra a Bíblia, contra a nossa fé, com que não podemos concordar. Até porque nós precisamos falar sobre isso, porque existe um grande perigo em relação a essa organização, porque eles se dizem cristãos, não é? Quem já teve contato percebeu que eles têm um jargão, assim, umas palavras que parecem cristãs, e eles dizem que todos nós somos irmãos. Eles proclamam a grande fraternidade, todos que fazem parte dessa organização. E realmente eles têm uma grande influência nesse mundo hoje, por causa do poder que tem, por causa de várias posições no mundo que as pessoas têm, que são maçons, e pelo dinheiro que flui no meio dessas pessoas. Realmente existem muitos políticos, advogados, juízes, líderes mundiais que são maçons. Inclusive nos Estados Unidos já tinha 14 presidentes que eram maçons. Então, nós não sabemos exatamente quantos tem hoje no mundo, mas você pode ter certeza que existem vários no mundo hoje que são líderes mundiais e maçons. E, infelizmente, também existem muitos pastores e líderes evangélicos que fazem parte dessa organização da maçonaria. E a pergunta para nós hoje é: pode um cristão fazer parte dessa organização? Pode um cristão ter uma consciência limpa e fazer parte dos rituais e de tudo que acontece nos templos maçônicos? E para isso nós vamos começar a falar sobre a origem da maçonaria. Na verdade, é meio difícil voltar à origem da maçonaria, porque eles dizem que os relatos foram perdidos, e eles dizem que, na verdade, começou com os templos no Egito, começou com o templo de Salomão,
começou também com os cavaleiros templários na Idade Média. Mas o que nós podemos falar de verdade, né, com os fatos históricos, é que começou no século XVIII na Europa. Então, em 1700 e pouco, com as mudanças nas associações de pedreiros. Maçom vem, né, da palavra em inglês e francês, que quer dizer pedreiro. Então, se trata dessas associações antigas que, na verdade, na Idade Média, tinham o monopólio na construção, na arquitetura gótica. Se você olha para os catedrais e os antigos prédios, você vê esse tipo de arquitetura que esses pedreiros tinham o monopólio. Era uma classe, não de nobres, mas uma classe boa na Idade Média. E nesse século XVIII, eles começaram a admitir nessas associações também membros honorários, como pessoas de nobreza, do clero, e outras pessoas que não eram necessariamente do trabalho, né, de pedreiro, como membros honorários. A data oficial que você acha que os maçons dão do início dessa organização é no ano 1717, quando algumas lojas em Londres, na Inglaterra, se juntaram para fundar a Grande Loja da Inglaterra. Então foi lá em Londres, no ano 1717, que esse movimento, essa organização começou. E ela começou com 2 líderes, que, interessante, saíram de raízes cristãs. Um foi um homem chamado James Anderson, que era um pastor presbiteriano, e o outro, um homem chamado John Desaguilar, um huguenote, que era de um grupo francês cristão francês dessa época. E eles começaram a proclamar as ideais que ainda hoje a maçonaria tem de liberdade, fraternidade e igualdade. São essas as coisas que você que lembra da história, né, da Europa e dos Estados Unidos, do Brasil, você ouve mais uma vez e inúmeras vezes quando, por exemplo, começa a Revolução Francesa. As mesmas coisas você ouve, né? Liberdade, fraternidade, igualdade. Foi por maçons que começou isso. A Revolução Americana também e a independência do Brasil também. Dom Pedro I foi maçom também e todas essas pessoas envolvidas, a maçonaria envolvida nesses eventos na história. Então, em 1717 foi fundada a primeira grande loja na Inglaterra. Em 1723, as constituições foram publicadas. Então, a partir desse momento, todos se referem a essas constituições no começo da organização. Em 1730, abriram as primeiras lojas também fora da Inglaterra, nos Estados Unidos. E hoje em dia lá tem a maioria dos membros da maçonaria. Alguns anos depois, em 1738, a maçonaria foi condenada pela Igreja Católica, por Papa Clemente VII. Então, a Igreja Católica, bem no início, começou a perceber que tinha coisas contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, e condenou a maçonaria. Então, começou a crescer muito mais nos Estados Unidos. Hoje, como eu falei, tem o maior número de maçons lá. E uma coisa interessante na história dos Estados Unidos é que no século XVIII, houve o segundo grande avivamento. Foi um avivamento em que muitas pessoas, milhares, até milhões de pessoas no mundo inteiro depois foram salvas, se converteram. E nesse grande avivamento, nesse século XVIII, também aconteceu que a maioria dos maçons se converteu nos Estados Unidos. Estatísticas falam que tinham 50 mil maçons nesse século, nesse período nos Estados Unidos, e 45 mil deles se converteram. Então faz as contas, sobraram uns 5 mil maçons. E esses você pode imaginar, eram os piores, eram os mais ímpios, os mais contra a Bíblia. Porque todos que foram chamados, que o Espírito Santo tocou, que decidiram colocar a fé em Jesus,
foram salvas nessa época. Então, um deles é chamado Albert Pike, que hoje é uma das maiores autoridades maçônicas, que escreveu um livro chamado Moral e Dogmas, que muitas vezes é citado hoje em dia, e ele é uma das maiores autoridades. E esse Albert Pike, então, depois que o número dos maçons diminuiu tanto, assumiu a liderança nos Estados Unidos e também, por pouco tempo, de forma mundial, e deu, de uma certa forma, um novo rumo, um novo objetivo à maçonaria, que era totalmente diabólico. Antes já era, mas Albert Pike deu um rumo diabólico muito mais ainda. Bom, hoje em dia tem mais de 6 milhões de membros mundialmente falando. Com certeza você pode contar com um número maior ainda, por ela ser uma organização secreta. No Brasil existem, no papel, 150 mil membros em mais de 4.700 lojas no país. Só para vocês saberem da organização e dos rituais e tudo, existem 2 ritos, como eles chamam, ritos diferentes, que vêm de tradições diferentes no decorrer dos anos. Existem mais do que esses 2, mas os 2 mais comuns são o rito escocês, que se chama também rito escocês antigo e aceito, que tem 33 graus, que é o mais comum também aqui no Brasil, 33 graus de maçons, e o rito de York, por outro lado, que tem 13 graus. Os 3 primeiros graus, quando você entra, são os mesmos. Depois você decide que rito você quer seguir. Esses 3 primeiros graus são chamados graus da loja azul. E todos esses rituais que acontecem, seguindo esses graus, são utilizados para transmitir os ensinamentos e para organizar as cerimônias. Então, para isso servem esses graus diferentes. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer que maçonaria não é simplesmente uma filosofia ou um grupo de pessoas que seguem um pensamento dessas pessoas, mas que a maçonaria é uma religião. A maçonaria realmente é uma religião. Embora os maçons queiram afirmar que não tem nada a ver com religião, e eles vão negar o fato que a maçonaria é uma religião, é fato que é. A religião, qualquer dicionário você vai achar definições, uma delas é que a religião é um culto prestado a uma divindade. Tá? O culto prestado a uma divindade. Um homem chamado Risado da Camino, um maçom de 33º grau, fala que o maçom, dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Isso é um fato que nos templos eles cultuam esse Deus que eles chamam o grande arquiteto do universo. Então, existe um culto a um ser maior, a um ser supremo. Então, isso já é fato que é uma religião. A maçonaria também tem um credo e tem doutrinas, mais uma indicação que é uma religião. Porque ela exige, para qualquer pessoa que quiser entrar e fazer parte da loja, ela exige a crença em um Deus e na imortalidade da alma. Quer dizer que existe uma vida após a morte. Uma autoridade maçônica, Coyle, na enciclopédia maçônica, diz que a maçonaria certamente exige a crença na existência de um ser supremo, a quem o homem tem de prestar contas e de quem depende. O que a igreja pode acrescentar a isso, exceto levar o indivíduo à comunhão com aqueles que tenham os mesmos sentimentos? É exatamente isso que a loja faz. Então, ele declara que a loja faz isso, leva a pessoa à comunhão com aqueles que tenham os mesmos sentimentos, quer dizer, que cultuam esse ser supremo. Além disso, isso já é suficiente para declarar que a maçonaria é uma religião. Além disso, existem orações, existe uma liturgia, existem os símbolos, cerimônias fúnebres, batismos, tudo isso que faz parte de uma religião.
Albert Mackey, também uma autoridade maçônica, diz que a maçonaria pode ser corretamente chamada de instituição religiosa. A tendência de toda a verdadeira maçonaria é com a religião. Veja os antigos landmarks, que são as doutrinas, suas sublimes cerimônias, seus profundos símbolos e alegorias, tudo focalizando verdadeiros ensinos religiosos. A quem pode negar que a maçonaria é uma instituição eminentemente religiosa? Então, mesmo autoridades maçônicas afirmam que a maçonaria é uma religião. Isso nós concluímos, né, você não pode seguir duas religiões se elas fossem diferentes. Não pode se seguir duas religiões diferentes. Então, existem diferenças entre o cristianismo e a maçonaria? Isso que nós queremos descobrir essa noite. E se existem, quais são? Mas antes de falar sobre as diferenças que nós temos entre o cristianismo e a maçonaria, nós podemos ouvir o Rizardo da Camino, mais uma vez, essa autoridade falando, o maçom falando sobre o cristianismo. Ouça o que ele quer dizer, o que ele tem para dizer. A religião cristã em si não é adotada pela maçonaria, mas sim os princípios cristãos. A maçonaria é adotada em todos os países e proclama a existência de Deus sob o nome de grande arquiteto do universo. Não importa a religião que o maçom siga, o que importa é a crença no absoluto, no poder divino em Deus, seja qual for o nome que se lhe dê, como Jeová ou Alá. Então, ele diz que a maçonaria não segue o cristianismo, mas sim alguns princípios cristãos. E você pode colocar qualquer nome, seguir qualquer credo que você tiver, enquanto você coloca o nome grande arquiteto do universo nesse Deus que você tem, seja Jeová, Alá ou o que for. Então vamos, depois de ouvir essa afirmação sobre o cristianismo, vamos ver as diferenças que existem. Em primeiro lugar, as diferenças sobre Deus. O que a maçonaria acredita em relação a Deus e isso em comparação ao cristianismo. Nós já ouvimos agora o nome do Deus da maçonaria, que é Grande Arquiteto do Universo, também abreviado GADU. Esse ser supremo é acima de todos os outros deuses que existem, eles falam. Como esse Deus é apresentado, o caráter desse Deus, na verdade mostra que a religião, maçonaria, é uma religião deísta. O que isso quer dizer, deísta? Uma religião deísta proclama um Deus que é impessoal, que não se importa muito com os seres criados. Um Deus sem atributos morais e intelectuais, como se fosse a natureza. Esse Deus é um Deus distante que criou o mundo, mas o deixou por si só para ser governado pelas leis naturais. Isso é tão diferente comparado com o nosso Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus que interage permanentemente com a sua criação. Não é um Deus distante, mas um Deus que está aqui. Nós estamos na presença de Deus, Ele habita em nós. Isso é um conceito totalmente diferente. O que eles fazem também é cometer o erro de sincretismo. Sincretismo é misturar religiões. Nós podemos até falar uma certa universalidade que eles pregam, em que a maçonaria aceita qualquer pessoa com qualquer credo. Não importa o que você crê, você pode fazer parte da maçonaria. Então, de fato, os membros são muçulmanos, espíritas, budistas, hindus, satanistas, e a lista vai. Porque você pode entrar independente do seu credo, independente daquilo que você crê. Enquanto todos têm o mesmo Deus, que é o grande arquiteto do universo. E eles encorajam a todo mundo encaixar ou encontrar o seu Deus no grande arquiteto do universo. Mas se nós compararmos essas religiões diferentes no mundo, simplesmente fazendo uma comparação do conceito de Deus que cada religião tem, nós podemos facilmente ver que os deuses proclamados pelos hindus, o Deus do Islã,
o Deus de outras religiões, esses deuses são totalmente diferentes. Um é o bem e o mal em uma coisa só. O outro, o Deus dos muçulmanos, perdoa dificilmente, né? Nós temos um Deus diferente. Então, como esses deuses podem ser um Deus só, o mesmo Deus? Isso não existe. O Deus do budismo é diferente do Deus do hinduísmo, é diferente do Deus do Islã. Não tem como falar, entra aqui e todo mundo agora adora o mesmo Deus. Pode dar um nome diferente, mas o Deus é um só, é o grande arquiteto. Como pode ser que é o mesmo Deus? Isso não existe. Então eles misturam as religiões e eles dão até um nome para Deus. Ninguém, na verdade, sabe esse nome até você chegar num certo grau, quer dizer, você subiu nessa escada, e para os dois ritos que nós falamos antes, o rito de York e o rito escocês, são dois nomes diferentes, mas nós chegamos na mesma conclusão. Primeiro, o rito de York. Ao você chegar no grau do real arco, é revelado para você o nome de Deus, e o nome de Deus é Jabulon, Jabulom. Isso é um nome composto, na verdade, de 3 palavras que são 3 deuses. Você tem J-A, que representa Jeová, o Deus da Bíblia. Você tem B-U-L, que representa Baal, um Deus canaanita, o Deus de fertilidade. E você tem O-M, que representa Osíris, que é um Deus egípcio, o Deus Sol do Egito. E você pode reparar que Jeová, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, é misturado com deuses pagãos, com Baal e com Osíris. E eles chamam Deus de Jabulon. Nós sabemos que isso não pode ser porque nosso Deus tem um nome. E o nosso Deus é uma unidade que existe de Pai, Filho e Espírito Santo, e não de Jeová, Baal e Osíris. Agora, por outro lado, o rito escocês, que se você chegar no grau, no 17º grau, eles revelam para você o nome de Deus e eles chamam Deus de Abaddon. Abaddon. Quem já ouviu o nome Abaddon? Quem sabe onde também existe esse nome? Abre comigo, vou ler aqui no slide, Apocalipse 9, versículo 11. Ali diz que durante a grande tribulação vão sair gafanhotos, um tipo de demônios do abismo. E no versículo 11 do capítulo 9 falam que eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então esse anjo do abismo, que muitas vezes pode ser representado por Satanás mesmo, esse anjo do abismo se chama Abaddon. E esse nome que os maçons do rito escocês dão para o Deus deles. Então nós já chegamos numa conclusão de quem está atrás da maçonaria, que tipo de Deus eles cultuam e adoram. Eu nem quero falar com as minhas palavras, mas citando Albert Pike, ele diz: a religião maçônica deve ser, por todos nós, iniciados do alto grau, mantido na pureza da doutrina luciferiana. Se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai, cujas ações provam sua crueldade, perfídia e ódio pelos homens, barbarismo e repulsa pela ciência, e seus sacerdotes o caluniariam? Sim, Lúcifer é Deus, diz Albert Pike. E infelizmente Adonai também é Deus, pois a lei eterna é que não há branco sem o preto, pois o absoluto só pode existir com 2 deuses. As trevas são necessárias como moldura para a luz, assim como o pedestal é necessário para o que é imponente. Desta forma, a doutrina do satanismo é uma heresia. A religião filosófica pura e verdadeira é a crença em Lúcifer, o equivalente de Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem,
está batalhando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Então essa autoridade maçônica chama o nosso Deus, o verdadeiro Deus, de Deus das trevas, Deus do mal, Deus que odeia o homem, e apresenta o Deus da maçonaria como Lúcifer, como Satanás, como o Deus do bem, o Deus da luz. É esse Deus que realmente está atrás da maçonaria. Então, existe uma grande diferença. Mas se isso não bastasse, nós temos mais diferenças. Vamos falar sobre a segunda, Jesus. O que os maçons dizem quem Jesus é? Em primeiro lugar, eles negam a divindade de Jesus. Eles dizem que o G.A.D.U., o grande arquiteto do universo, não tem filho. Ele é um só. Então, não existe Deus, o Filho, Jesus. Quem é Jesus para os maçons? Simplesmente um fundador de uma religião, um grande exemplo, um grande mestre de moralidade. E assim eles colocam Jesus no mesmo nível como Moisés, Buda, Maomé, Confúcio. Uma das autoridades maçônicas diz: seus imortais fundadores foram todos mensageiros da verdade única. Todos eles foram unânimes em proclamar a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Então Jesus, como todos os outros fundadores de religiões, foram simplesmente mensageiros da verdade única. Então, igualando Jesus com todos esses outros homens que morreram e nunca ressuscitaram, Maomé, Buda e assim vai. Eles dizem que Jesus não é único, mas para nós é único. Então eles negam que Jesus é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é Senhor e Salvador. Isso não existe para um maçom. Continua até que eles tentam chegar a esse Deus dele sem a mediação de Jesus, sem Jesus como mediador. Eles fazem orações, mas nas suas orações proíbem mencionar o nome de Jesus. Ninguém pode mencionar o nome de Jesus. Você não pode nem começar, nem no meio, nem terminar a sua oração em nome de Jesus. Embora toda reunião maçônica começa e termina com oração. Todos simplesmente são encorajados a fazer uma oração universal, como eles chamam, sem mencionar qualquer nome religioso. Mas João 16, 23 a 24, Jesus diz: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos até aí não pediram nada no nome de Jesus, mas Jesus fala para eles: a partir de agora, peçam em meu nome, e o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Infelizmente, os maçons não fazem isso, nem sequer mencionam o nome de Jesus. Mas como eles se aproximam então a Deus? Não através do mediador Jesus, mas através das boas obras que eles fazem. Só que 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Sem Jesus você não pode se aproximar a Deus. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual vem a salvação. Não existe outro mediador por qual nós poderíamos nos aproximar a Deus. Mas eles escolhem não mencionar o nome de Jesus. Vai até o ponto que é proibido de falar sobre Jesus nas atividades da loja. Você não pode falar com um outro irmão, em aspas, sobre o que você de repente aprendeu na igreja no domingo. O pastor não pode mencionar Jesus de jeito nenhum. Só após o terceiro grau, após os 3 primeiros graus, você pode falar a respeito de Jesus, mas num lugar reservado para isso. Como os outros também podem falar sobre Buda, sobre Maomé e os outros homens dessa forma.
Então, o cristão que deve testificar de Jesus é proibido de falar da sua fé, é proibido de falar da salvação de Jesus. Quando Jesus falou para todo mundo em Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então façam discípulos, pregam as boas novas, preguem essa mensagem. Mas como maçom, você não pode, você é proibido a fazer isso. Então o nosso Jesus é diferente do Jesus dos maçons. Vamos ver o que eles falam sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Diferença número 3. O que é a Bíblia para os maçons? Para os maçons, a Bíblia é simplesmente um símbolo, sem autoridade divina. É um símbolo como os outros símbolos que eles têm. Embora eles leiam na abertura das reuniões Salmo 133, e eles até recomendam aos membros a estudarem a Bíblia, para eles eles dizem, uma citação, uma das 3 grandes luzes emblemáticas. Isso quer dizer, uma daquelas coisas que traz luz, né, que traz mais entendimento para você, ao mesmo nível como o esquadro e o compasso, como outros símbolos que existem na loja maçônica. E dependendo do país, a Bíblia pode até ser substituída por outros livros sagrados, como eles falam. Então, dependendo do país, se você for maçom na Arábia, você vai encontrar na mesa, no altar, o Alcorão. Em Israel, você vai encontrar somente a Torá. E em Utah, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai encontrar o livro de Mormon. Então, para eles, a Bíblia não tem significado, não é significante. A Bíblia é apenas um enfeite nas lojas maçônicas, ou uma parte da mobília da loja, como se fosse uma bandeira, né, no fórum ou em outras instituições, como alguém coloca a bandeira representando, né, esse poder do Estado. Eles colocam a Bíblia, mas nem conhecem a Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21 diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós cremos isso, que a Bíblia é inspirada, que não é simplesmente um livro que você deixa na prateleira para pegar pó, que você lê um capítulo e não conhece o resto. Mas para os maçons existe um véu sobre as Escrituras. Eles dizem que quando removido, torna-as claramente concordes aos ensinamentos maçônicos e em harmonia com outros livros sagrados. Então, ao você progredir na maçonaria, eles falam que esse véu vai ser retirado e você vai perceber que a Bíblia fala a mesma coisa como os outros livros sagrados. E que, na verdade, está em concordância com todos os ensinamentos maçônicos, que na verdade é uma grande mentira, como nós sabemos. Além disso, falta falar em respeito à Bíblia que eles fizeram alterações na palavra de Deus. Não muitas, mas fizeram. E a Bíblia fala que não devemos mudar nada da palavra de Deus. Eles deliberadamente tiraram o nome de Jesus em alguns versículos. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, no versículo 6 e no versículo 12. Eles tiraram o nome de Jesus. Ou em 1 Pedro 2,5, onde diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Como nós adoramos a Deus por meio de Jesus Cristo. E, nas citações deles, eles tiraram por meio de Jesus Cristo. Eles não queriam mais o nome de Jesus nessa parte da palavra de Deus. Falando da edificação da casa espiritual, que eles proclamam, os templos, as lojas. Diferença número 4. Em respeito à salvação. O que os maçons falam sobre a salvação? Como o homem pode ser salvo? E na maçonaria você é salvo pelas boas obras e pelo bom caráter que você tem. Existe uma ausência total em todos os escritos da maçonaria do pecado e do arrependimento.
Nem sequer se menciona o pecado ou o arrependimento. Para citar mais uma vez Albert Mack, ele diz que todos os maçons concordam em declarar que ela, a maçonaria, é um sistema ético, mediante cuja prática os seus membros podem progredir em seu interesse espiritual, subindo a escada teológica da loja na terra para a loja no céu. Então eles falam que existe uma loja no céu que você pode chegar progredindo, subindo essa escada. Ele continua falando, esta escada é um símbolo de progresso. Seus 3 primeiros degraus, a fé, a esperança e a caridade, mostram-nos os meios como avançamos da terra para o céu, da morte para a vida, do mortal para o imortal. Portanto, seu pé é colocado no andar térreo da loja maçônica, a qual é tipo do mundo, e seu cume a loja, a qual é símbolo do céu. Então, para chegar no céu, na loja celestial, você tem que fazer caridade, você tem que fazer boas obras, você tem que progredir dessa forma, e recebendo, como eles falam, mais luz, mais entendimento espiritual. Mas, o que nós vemos aqui, tudo isso é baseado nas obras. Você precisa de obras para chegar na vida eterna, na loja celestial. Para o maçom, o homem é simplesmente um ser imperfeito e não iluminado ainda. Não é uma pessoa perdida. Para nós, o homem é perdido. Ele está perdido nos pecados, ele precisa de um Salvador, senão não tem nem esperança de ser salvo, de ter a vida eterna no céu. Mas para o maçom, o homem é um ser imperfeito e não iluminado. Isso é simbolizado no começo, recebendo, no primeiro grau, você recebe uma pedra bruta. E essa pedra fica com você, você carrega, e ao você subir em outros graus, nos seguintes graus, essa pedra é burilada, é polida, mostrando que o homem pode se autoaperfeiçoar, chegando mais perto de Deus assim. Vai ser polido, vai ser uma pedra mais bonita, ao você chegar num grau cada vez mais alto. A maçonaria ensina que cada homem por si mesmo pode desenvolver seu próprio conceito de Deus e assim alcançar a salvação. Sem dúvida, a maçonaria promulga a ideia de que, através dos seus próprios esforços, o homem é aperfeiçoado e torna-se aceito perante o GADU, o grande arquiteto do universo. Então, é através das obras que eles tentam conseguir chegar no céu. Eles falam que o homem de natureza é boa. Ele simplesmente precisa ser iluminado, ele precisa de iluminação. E como isso acontece? Através dos ensinamentos na loja, através daquilo que a maçonaria passa para o homem. Não há necessidade nenhuma do perdão, dos pecados, da morte de Jesus. Para eles não precisam disso, porque eles tentam chegar através das boas obras, mas infelizmente assim não vão chegar. Em respeito à salvação, também podemos destacar que eles acreditam que todas as religiões levam para o céu. Nós já ouvimos isso em outras citações. Isso se chama de universalismo ou inclusivismo. Eles querem incluir todo mundo. Todo mundo que faz parte da maçonaria, independente do credo, pode chegar no céu. A vida eterna é para todos os maçons, independente da religião. E assim eles negam que a salvação é somente pela fé em Jesus. Eles negam isso. Eles falam, nenhuma religião tem uma verdade absoluta. Então você pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser hindu. Enquanto você faz parte da maçonaria, você vai chegar na loja celestial. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade está em Jesus, está no cristianismo. Então, uma grande diferença também a respeito à salvação. Vamos falar agora sobre os juramentos nos templos, nas lojas maçônicas. Para cada grau, subindo cada grau na maçonaria,
há um juramento específico. Existem vários juramentos que você tem que falar lá no templo. Eu quero ler com vocês o rito de iniciação para o primeiro grau. E você vai ver que tipo de juramento é feito. Mas antes, eu vou ler para vocês podem seguir no Data Show, o que é feito e qual é esse rito de iniciação. Em primeiro lugar, o profano, como eles chamam, o iniciante, aquele que quer fazer parte da maçonaria, aproxima-se lentamente com os olhos vendados. Ao entrar na loja, o irmão esperto toca ali o peito com a ponta de uma espada. Então segue o seguinte interrogatório. Vamos ler. Em primeiro lugar, o venerável, que é o dirigente da loja, pergunta: "Vês alguma coisa, senhor?" E a resposta do profano é imediata: "Não, senhor." O venerável prossegue: "Sentes alguma impressão?" O profano diz: "O contato de um objeto aguçado sobre o peito." O venerável diz: "A arma cuja ponta sente simboliza o remorso que há de perseguir-vos se fordes traidor à associação a que desejas pertencer. O estado de cegueira em que vos achais é o símbolo do mortal que não conhece a estrada da virtude, que ides principiar a percorrer. O que quereis de nós, Senhor?" O profano diz: "Ser recebido maçom." O venerável diz: esse desejo é filho de vosso coração, sem nenhum constrangimento ou sugestão?" "Sim, senhor," o profano diz. Aí o venerável continua: "Previno-vos, senhor, que a nossa ordem exigirá de vós um compromisso solene e terrível. Se vos tornardes maçom, encontrareis em nossos símbolos a terrível realidade do dever." E aí termina a interrogação. Depois desse submetido a muitas indagações, o profano é conduzido ao altar dos juramentos e ajoelha-se com o joelho esquerdo, pondo a mão direita sobre a Constituição e a Bíblia, que devem ter em cima a espada. A mão esquerda, o profano segura o compasso, apoiando-o no lado esquerdo do peito. Daí todos se levantam e ouvem o seguinte juramento, que a pessoa tem que falar sem nenhum erro. "Eu," e cita o nome, "juro e prometo de minha livre e espontânea vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, nunca revelar quaisquer dos mistérios que sempre ocultarei, e nunca revelarei qualquer uma das artes secretas, partes ou pontos dos mistérios ocultos da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um bom e legítimo irmão ou em loja regularmente constituída. Nunca os escrever, gravar, traçar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Juro também ajudar e defender meus irmãos em tudo o que puder e for necessário, e reconhecer como potência maçônica regular e legal no Brasil o Grande Oriente do Brasil, ao qual prestarei obediência. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado", em que a pessoa faz esse movimento, cortando o pescoço simbolicamente, mas isso não fala nada de símbolos, "o pescoço cortado, o meu corpo enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com todos os homens. Amém." Então, feito esse juramento, em seguida, o nefóteo é conduzido para uma sala contígua ao templo, onde já se encontram colocadas 2 urnas com um espírito de vinho aceso. Deitado no chão, sobre um pano preto, deve estar um irmão, maçom, claro, como se estivesse morto, amortalhado com a capa do primeiro esperto. Todos os irmãos estarão de pé, sem insígnias e armados de espada que apontam ao neófito. Este é então desvendado pelo venerável e encontra-se subitamente num ambiente lúgubre, com inúmeras espadas voltadas para ele, e ouve as graves admoestações do venerável. Este clarão pálido e lúgubre é o emblema do fogo sombrio que há de iluminar a vingança que preparamos aos covardes que perjuram.
Essas espadas contra vós dirigidas estão nas mãos de inimigos irreconciliáveis, prontos a embainhá-las no vosso peito, se fordes tão infeliz que violeis vosso juramento. Então, esse juramento feito, tem uma penalidade de morte. Então, isso é uma coisa séria. Não é qualquer pessoa que faz isso sem pensar. Você tem que pensar bem antes de entrar na maçonaria com esse juramento. Tem alguns problemas, biblicamente falando, com esse tipo de juramento. E eu quero destacar 4. Em primeiro lugar, tem um problema porque juramentos são, em geral, proibidas pela Bíblia. Nós lemos em Mateus 5:34 que Jesus diz: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Não jurem. Em Tiago 5:2, a Bíblia diz: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. A palavra do crente deve ser verdadeira. Ele não precisaria fazer um juramento que não vai falar os segredos, como no caso, ou o que for. Então, a Bíblia proíbe qualquer tipo de juramento. Problema número 2. Esse juramento exige obediência ao mandato do mestre. Ou quer dizer, da pessoa em mais alto grau. No caso, você jura obediência à potência maçônica no Brasil, o Grande Oriente do Brasil. Mas esse mestre maçônico não é Jesus. Então você jura e promete obediência a um ser humano que nem tem nada a ver com Jesus. Em Atos 5, versículo 9, diz que Pedro e os outros apóstolos responderam diante do Sinédrio: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, as pessoas fazem isso sem perceber. Mas você não pode fazer esse juramento sem negar Jesus. Problema número 3. O cristão não é um profano, como o juramento diz, como o rito de iniciação diz. Diz que ele está cego, que ele precisa de iluminação, que ele precisa conhecer a estrada da virtude e que ele é um profano. Mas a pessoa que nasceu de novo, que conheceu Jesus, que tem o Espírito Santo no coração, não é um profano, mas ela tem a luz do mundo, ela não precisa ser mais iluminada, ela já tem a luz do mundo. João 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem Jesus, você está iluminado, você tem toda a luz que você precisa. Efésios 5:8 diz: porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vocês são luz, porque o Espírito Santo, Jesus, a luz habita em vocês. Então não existe cegueira espiritual nenhuma para o cristão, embora que o maçom queira afirmar que você não é nascido de novo até completar o 3º grau. Só depois você tem a novidade de vida. Bom, mais um problema que eu quero destacar é que você, fazendo esse juramento, você jura guardar segredos que ainda não conhece. Que você ainda não conhece. Então, depois de jurar, eu não vou falar para ninguém aquilo que vai ser revelado a mim. Você vai descobrir que essas doutrinas são antibíblicas, são satânicas, mas você já fez o juramento, sob pena de morte. Então, esse é o problema. Você nem sabe o que vai ser revelado e você já jura guardar esses segredos. Então, vamos falar um pouco sobre os segredos antes de concluir a nossa mensagem. A maçonaria, a organização, diz que é uma sociedade discreta, não secreta, é discreta. Porém, é sim uma organização secreta. Além dos sinais secretos que eles têm, os 3 pontos na assinatura, o aperto de mão, várias frases prontas para reconhecer um outro irmão, em aspas, são segredos, são sinais secretos. E, na verdade, através desse juramento e os ensinamentos na loja, a pessoa que é maçom é encorajada a mentir
E assim a mentira até se torna uma virtude dentro da loja. A mentira é permitida e deve até ser praticada para proteger, né, por exemplo, os segredos, para proteger ou cobrir outros irmãos que, né, como o juramento diz, quem tiver necessidade, você jura também ajudar e defender seus irmãos em tudo o que puder e for necessário. Então, às vezes, deve ser muitas vezes, maçons vão mentir para cobrir um irmão, para proteger um outro irmão, ainda que ele seja acusado, né, com razão e diante das leis do país. Imagina agora um juiz que é maçom, mas ele não condena o culpado simplesmente pelo fato que o acusado também é maçom. Onde está a igualdade? Onde está a igualdade, essa grande virtude que eles pregam? Como nós podemos ser irmãos com eles se eles mentem assim, se não tem igualdade? Nós não temos o mesmo pai para sermos irmãos. Mas se eles mentem, eles são filhos do pai da mentira, Satanás. E esse não é o nosso pai. Além disso, imagina os problemas que isso pode trazer para pessoas cristãs que insistem em continuar na loja maçônica. Você não pode compartilhar nada que acontece lá dentro da loja. Você não pode trazer as coisas para o seu lar. Se a esposa pergunta alguma coisa, você não pode falar, porque você é proibido de passar os segredos. Então, existe um ambiente de mistério, de segredos, e o marido esconde tudo da esposa, sendo que ele, na verdade, fez um juramento para a esposa diante de Deus, né, falando que ele seria fiel e leal a ela, e não a uma outra organização. Isso pode gerar muitos problemas dentro do lar, principalmente do lar cristão, né? E falando sobre os segredos, nós podemos ler a atitude de Jesus, em João 18, versículo 20. Quando Jesus respondeu-lhe: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Se nós queremos seguir Jesus, então não vamos ter esses tipos de segredos como a maçonaria tem. Não existe segredo com Jesus. Ele revelou completamente o Pai, o caráter do Pai. Ele não ficou com nenhum segredo que você precisa chegar a um certo grau de maturidade e espiritualidade para perceber quem Jesus é, o que você precisa. Não. Ele sempre falou abertamente ao mundo. E esse é o ensinamento da Bíblia. Bom, nós podemos concluir, então, com todas essas diferenças, que é impossível reconciliar o cristianismo com a maçonaria. A fé cristã e a maçonaria são mutuamente exclusivas. Não tem como juntar os dois. Não tem como permanecer. Por que ainda, então, tem cristãos nas lojas maçônicas? Eu acredito que tem 4 categorias. Em primeiro lugar, a pessoa talvez ainda continue fazendo parte dessas lojas, porque a pessoa nem conhece as doutrinas do cristianismo. Quer dizer, ainda não entendeu quem é Jesus, o que é a salvação que a Bíblia apresenta. E a pessoa deve achar que qualquer um que usa as Escrituras deve ser cristão. Só porque é lido o Salmo 133 é cristão, então posso fazer parte. Essa é a categoria 1. Categoria 2, algumas pessoas devem fazer parte ainda porque desconhecem os ensinamentos maçônicos. Eles ainda permanecem na maçonaria porque eles nem sabem o que espera eles lá, chegando nos outros graus, o que está atrás, todo o ocultismo, todos os segredos, todas as práticas satânicas. Eles são simplesmente ignorantes dessas práticas ocultas, porque ainda são maçons de 1º, 2º, 3º grau. Talvez por causa disso. Categoria 3. Existem cristãos ainda nas lojas que conhecem os dois lados, o cristianismo e a maçonaria. Mas ainda assim eles permanecem na maçonaria e esses simplesmente são cristãos em rebeldia. São cristãos que estão escolhendo não seguir mais Jesus. E a última, categoria 4, cristãos que não se encaixam nessas outras 3 categorias, são cristãos que abandonaram a fé,
que são simplesmente apóstatas que negam Jesus Cristo. E esses nem são mais cristãos. Existe uma grande mentira dentro dos irmãos, em aspas, que diz que uma vez maçom, sempre maçom. E muitos pastores líderes acham que não conseguem sair porque eles são presos, são amarrados àquilo. Sempre maçom, uma vez maçom, sempre maçom. Mas nós sabemos que Jesus pode libertar qualquer pessoa dos laços da maçonaria. Pode libertar, ainda que a pessoa não tenha fé nesse momento, mas pode tirar sim dessa organização satânica. Para terminar, vamos ler 2 Coríntios 6, versículos 14 a 18. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, isso é o nosso apelo, né, a todos que nós conhecemos, que ainda vamos conhecer, que são cristãos e acham que podem fazer parte da maçonaria. Esse é o nosso apelo. Saiam do meio deles e separem-se, para que vocês possam ser aceitos pelo verdadeiro Pai, o Pai da luz e não o Pai da mentira. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua luz que está brilhando sobre nós. O Teu rosto, Senhor, a Tua face brilhando sobre nós, nos dando entendimento, Senhor, a cada dia. Porque o Senhor nunca manteve nenhum segredo de nós, nunca deixou de falar abertamente aquilo que traz salvação, aquilo que traz vida para nós, aquilo que nos dá vida eterna, aquilo que nos dá alegria e paz. Senhor, e esses, como eles falariam, irmãos maçônicos, que não são os nossos irmãos, mas seres humanos que necessitam da salvação, eles estão cegos, Senhor. Eles que são cegos e precisam ser iluminados pelo Teu Espírito. E nós te pedimos, Senhor, resgata pessoas, Senhor, desse meio, que se dizem cristãos, ou até são cristãos, e acham que ainda podem permanecer no meio dessa seita. Resgata, Senhor. E nós te pedimos também pela salvação dos outros maçons, daqueles, Senhor, que nunca ouviram falar de Jesus, que estão presos, Senhor, nessa mentira, na heresia do grande arquiteto do universo. Pai, pedimos que até líderes mundiais, Senhor, sejam libertos dessa seita e desses laços. Sabemos que é difícil, Senhor, por causa do poder, por causa do mamon, Senhor, do Deus do dinheiro. Mas nós te pedimos, Senhor, e sabemos que nada é impossível para Ti. E pedimos, Senhor, até pelos governantes do Brasil, pelas eleições, Senhor, que jamais seja, Senhor, eleito um presidente, uma presidenta, Senhor, que é maçom. Pai, nos livre de qualquer envolvimento nesse tipo de seita, Pai. E nos dá bons governantes, Senhor. Governantes que seguem a Tua palavra e que Te conhecem, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.